Olá, pessoal! Meu nome é Nicole e hoje eu vou apresentar meu projeto de iniciação científica que eu realizei no ano de 2024. O tema é o impacto da adição de materiais lignocelulósicos pré-tratados na produção de biometano em biorefinarias de cana-de-açúcar. A pesquisa foi realizada no Laboratório de Saneamento Professor Dr. Lucas Nogueira Garcês, no Departamento de Engenharia Hidráulica e Ambiental, na Poli, e eu fui orientada pela professora Raquel Biancalana. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre as motivações que me levaram a estudar esse tema. Atualmente, a gente sabe que existe uma urgência na transição para energias renováveis com o intuito de depender cada vez menos de combustíveis fósseis e de reduzir impactos ambientais. Dessa forma, esse estudo aborda justamente uma solução para esse problema: o aproveitamento dos resíduos agrícolas abundantes na indústria sucroalcooleira como matéria-prima para a produção de biometano. Assim, o objetivo principal dessa pesquisa é investigar o reaproveitamento da vinhaça na produção de biogás e encontrar, de fato, uma maneira de maximizar essa produção, tornando o processo viável. E aí, a partir disso, a codigestão anaeróbia tem sido considerada uma alternativa plausível para o processamento da vinhaça, que, após o pré-tratamento pelo licor hidrotérmico, torna-se adequada para a produção de biometano. Isso vai ser realizado por meio de experimentos que envolvem ensaios de potencial bioquímico de metano, com proporções diferentes de vinhaça e licor hidrotérmico em condições de temperatura e agitação específicas. Então, primeiramente, começando aí pela metodologia utilizada, a gente realizou análise de sólidos, onde foram utilizados 3 cadinhos de porcelana, inicialmente pesados. Em seguida, neles foram adicionadas as amostras do substrato mantidas por 24 horas em uma estufa, a fim de que a parte líquida evapore. A partir disso, os cadinhos foram pesados novamente, com o intuito de medir a massa remanescente e justamente obter a quantidade de sólidos totais presente. Por fim, os cadinhos com as amostras foram calcinados a 500 graus Celsius, justamente para evaporação dos sólidos voláteis e pesados em seguida novamente. E aí, com todas essas medidas de massa, a gente foi capaz de saber a quantidade do substrato, do licor que era necessário. Por fim, foram realizados os ensaios de potencial bioquímico, seguindo o método determinado pelo VDI 4630, que é um método que estabelece uma relação de 2 gramas de sólidos totais voláteis de inóculo para cada 1 grama de sólidos totais voláteis dos substratos utilizados. Na etapa experimental e última fase, foram utilizados frascos de antibiótico de 120 ml, com um volume racional de 70 ml. Cada frasco apresentou, então, proporções diferentes de licor hidrotérmico e de vinhaça. Então, por exemplo, houve 10% de licor hidrotérmico, 25%, 50% e 100%. E além desses ensaios, a gente conseguiu realizar os controles também, onde houve um controle positivo com celulose, um negativo apenas com inóculo e um apenas de vinhaça, que foi a monodigestão. Todos esses ensaios, incluindo os controles, eles foram mantidos a uma temperatura de 35 graus Celsius, com uma agitação de 40 rotações por minuto. E por fim, a produção do biogás foi monitorada com um transdutor de pressão semanalmente. Os resultados apresentados e obtidos no gráfico são justamente referentes à produção média acumulada de biogás em milimol pela contagem dos dias que os ensaios foram medidos. É possível notar um crescimento inicial, seguido de uma estabilização na produção. Então, o gráfico 1 mostra exatamente que os frascos com licor hidrotérmico apresentaram uma produção de biogás significativamente maior que a produção da monodigestão de vinhaça, que é esse azul aqui, que não utiliza nenhum pré-tratamento. Então, esse resultado já era esperado, visto que o uso do licor visa facilitar o acesso dos micro-organismos aos açúcares disponíveis. Então, concluindo, os resultados obtidos, eles demonstraram que a adição de licor hidrotérmico foi benéfica para a produção de biogás, com uma produção 2 vezes maior que a da monodigestão de vinhaça, aproximadamente, que continua acompanhando a curva do controle negativo.
Isso prova e mostra que o pré-tratamento é de fato um facilitador do acesso dos micro-organismos aos açúcares disponíveis, sem gerar compostos inibidores relevantes. Por fim, essas aqui foram as referências utilizadas durante os experimentos e durante a apresentação. E aqui os agradecimentos. Muito obrigada.